Obrigado. Então, meus irmãos, a mensagem é intitulada A Mãe que Agrada a Deus. Eu sei que todos aqui, ou todas as irmãs, gostariam de agradar a Deus, mais do que tudo, né? Você é quem é e faz o que faz, não só porque você ama aqueles ao seu redor, o seu marido, o seu filho ou filha, mas que Deus é aquele que você ultimamente, né, gostaria e quer agradar. Então eu vou trazer aqui alguns textos, alguns exemplos, princípios da Bíblia que vai te ajudar a como de fato saber como agradar a Deus. E não só saber, mas como fazer, né? Como aplicar isso aí para a sua vida. Então, eu gostaria de chamar a sua atenção para duas mulheres na Bíblia que são bem conhecidas, talvez no Dia das Mães, porque provavelmente muitos estão pregando a mesma mensagem sobre as mesmas mulheres. Os irmãos podem talvez deduzir quem são essas mulheres, mas eu já vou falar aqui antes que você saia fumaça da sua cabeça. Eunice e Lloyd. Essas mulheres são mulheres muito especiais pelo fato de elas serem mãe e avó de Timóteo na palavra de Deus. E a gente vai falar um pouquinho sobre elas. Os textos bíblicos são os mesmos aqui que a gente vai ir e vir neles. 2 Timóteo capítulo 1, também Atos, capítulo 16, e outras referências que eu vou estar falando, mas basicamente em 2 Timóteo, tá bom? E eu gostaria de falar aqui uma frase que vai ficar ecoando, e eu espero que fique não só na sua mente, mas no seu coração. A mãe que agrada a Deus, ela possui a fé genuína. A mãe que agrada a Deus ensina a fé genuína. Bem simples, nada difícil. A mãe que agrada a Deus, ela possui a fé genuína e ela ensina a fé genuína. E a gente vai ver como a palavra de Deus nos ajuda a ampliar essas ideias. Essas ideias, na verdade, são vindas da palavra de Deus, não são inventadas por nós, né? E como Deus nos ajuda a entender esses dois princípios são tão importantes. Antes de falar sobre essas duas mulheres, vamos falar de quem é mais conhecido, tá? Timóteo, que é o filho e o neto dessas mulheres. Os irmãos sabem que Timóteo, ele foi um ajudante do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo começou igrejas, começou como plantador, como missionário, indo em lugares que não tinham contato com a Bíblia, com o Evangelho, com o Senhor Jesus, e ele plantou igrejas. Só que ele não foi sozinho. Ele recebeu a missão vinda diretamente de Jesus Cristo, em Atos 9, e ele foi então ser o apóstolo dos gentios, dos estrangeiros. Então, eu e você, irmãos, estamos aqui, que nós não estamos em Israel, né? Nós somos estrangeiros por causa da graça de Deus, que chamou homens, particularmente Paulo, para alcançar os estrangeiros. E nós somos resultado dessa obediência desses homens, que se renderam, que se deram para obedecer, para honrar a Deus, cumprir o que Deus falou para eles. Paulo então foi, e não foi sozinho. Quando ele chegou na segunda viagem missionária, em Atos capítulo finalzinho do 15, começo do 16, Paulo já não tinha Barnabé com ele, que era o companheiro da primeira viagem missionária. Ele agora precisava de um novo grupo. Ele tinha Silas, ele teve Timóteo, que se agregou ao grupo, e depois Lucas, que é o autor de Atos, que se une à equipe. Então esses homens aí que Deus juntou para cumprir as viagens missionárias. Então Timóteo, ele foi encontrado por Paulo na segunda viagem. Quando Paulo chega numa cidade chamada Listra e Derbe, Atos 16, ele encontra esse jovem Timóteo. Ele já era crente, já era discípulo, já era um homem maduro, de boa reputação, boa fama. Então as pessoas sabiam que Timóteo era um cristão fiel. E por isso, também Paulo pega esse jovem, circuncida esse jovem, porque alguns vão ver, a mãe dele era judia, o pai não era judeu. Para tornar o ministério mais eficiente, era melhor circuncidar, porque ele podia alcançar muitos mais judeus dessa forma. E foi dessa forma então que Timóteo se une. Mas Timóteo tem uma vida um pouquinho diferente daquilo que talvez nós esperávamos de um homem que foi um pastor de uma igreja, né, que foi um ajudante. Ele veio de um lar dividido, um lar desestruturado também. E a gente vai ver um pouquinho disso pelo que a Bíblia nos ensina.
Timóteo ele foi chamado filho na fé de Paulo, mas não porque ele aceitou Jesus como Paulo, necessariamente, mas porque ele amadureceu. Paulo deu os retoques finais. Ele era uma pedra já bonita, lapidada, mas Paulo foi dando uma polida, foi ajustando e ajudando espiritualmente e treinou Timóteo no ministério. Então Paulo considera Timóteo um filho na fé. Agora eu pedi que você abra em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 5. Alguns textos vão estar, aí não vou passar os textos na tela, mas peço que você acompanhe na Bíblia mesmo. 2 Timóteo 1, 5. Diz assim a palavra do Senhor: trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Paulo está escrevendo essa carta, é a segunda carta que ele escreve para Timóteo, dando orientações para Timóteo como pastor conduzia a igreja. Então Timóteo era missionário e depois ele ficou conduzindo a igreja e Paulo instrui. E Paulo lembra aqui, fala, trazendo à memória a fé que começou com a tua avó, Loide, e também a tua mãe, Eunice, e agora também em você. Então a fé verdadeira que passou de gerações, que foi o legado, foi a herança que aquelas mulheres deixaram. Só a palavra de Deus é rica, irmãos, rica em instruções, em aplicações, e dá vontade de parar e aplicar toda hora aqui, né? Mas só uma ideia, todas as mães querem dar o melhor para os filhos, amém, mães? Amém. E as mães têm um amor, não vou dizer que é maior que do homem, mas na verdade ele é sacrificial, até mesmo na ausência do homem, a mãe nunca deixa, né? A mãe está ali, mas a melhor herança que se pode deixar para um filho. Eu estou falando que você não deve cuidar da área educacional, da área da saúde, todas são importantes, mas muito acima disso é a herança espiritual, porque vai durar para a eternidade. O que você semeia para a glória de Deus, para ensinar o caminho de Cristo, vai ficar para a vida, e mesmo que a criança às vezes está longe, se desvia, diz não para você, a semente fica lá, você tem a certeza, tá, irmãos? Que a palavra não volta vazia. Então as suas orações, a sua influência espiritual é muito importante. E é a melhor herança que você pode deixar para o seu filho. Aqui, a avó, mãe e o filho tiveram a mesma fé. E a fé era sem fingimento, ou seja, a fé genuína. O que é isso? Talvez eu precise explicar o que é uma fé fingida e o que é uma fé verdadeira. Deus sabe o que é, Paulo sabia o que era, não só porque eles perduraram, eles perseveraram no ministério, firme e tal, na vida cristã, não só isso é um bom sinal, tá? Mas porque eles tinham a fé na pessoa certa, através do meio que Deus deixou. A gente vai chegar lá, tá bom? Então, irmãos, esse Timóteo, ele era um filho de uma mãe judia. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Atos capítulo 16, abre lá a palavra de Deus, Atos 16. Aqui em Atos 16 foi quando Paulo, na segunda viagem missionária, encontra com Timóteo pela primeira vez. Pelo menos como a Bíblia nos descreve que foi a primeira vez. Versículo 1 até o versículo 3. E chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo, por nome Timóteo. Ele já era discípulo de Cristo, filho de uma judia que era crente. Então dá para saber que a mãe, que é Eunice, né? Ela era judia, ou seja, da religião judaica. Ela lia, entendia, conhecia o Velho Testamento. E não é só por isso que ela era crente, tá? Ela é crente não porque ela conhecia a Bíblia, não necessariamente, tá? Mas porque ela, além de conhecer a Bíblia, ela entendeu o Jesus que a Bíblia fala, o Messias apresentado, e ela creu em Jesus como Salvador. Então ela é crente, por isso que ela é crente. Então nós aprendemos isso aqui. Mas de pai grego, não fala nome dele, nenhum lugar, só fala que ele era grego, ou seja, não era judeu, ele era um estrangeiro, provavelmente não tinha nenhuma ligação com a Bíblia, com o Velho Testamento, e mais depois vai dar indicação de que ele era um pai ausente. Um pai talvez ou ausente espiritualmente, ou talvez que ele era opositor à fé.
porque ele não era, Timóteo não era circuncidado. Todo rapaz judeu, todo homem judeu, ele precisava ser circuncidado quando era criança, no 8º dia, tá? O que para nós entendemos como a fimose, né? Para o judeu tem um significado espiritual, que fala que você é filho de Abraão, na linhagem do povo judeu. Mas esse homem não fez questão, ou talvez proibiu o filho de se circuncidar, ele não era circuncidado. Então nós entendemos um pouquinho sobre o pai e da mãe de Timóteo. E aí fala um pouquinho no versículo 2, do qual davam bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Então ele era um jovem discípulo, filho de mãe crente, pai descrente, e ele era um jovem de bom testemunho, boa reputação, alguém que não é só um crente, é alguém que era destacado, tá? Alguém que fala, eu conheço Timóteo. Timóteo é aquele rapaz que dá bom exemplo, aquele rapaz firme, fervoroso, fiel, né? E que você podia ver. No versículo 3, Paulo quis que esse fosse com ele e tomando o circuncidou por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. Então, nós estamos pegando um pouquinho, entendendo um pouquinho de Timóteo, tá bom? Mesmo que Timóteo ele teve uma mãe que influenciou ele com a fé, uma mãe que era uma mãe que temia a Deus e que era crente no Senhor Jesus, ele não teve isso no seu pai. A gente não fala mais nada aqui na Bíblia sobre o pai de Timóteo. Então, ele tinha um pai biológico, mas não era influência. Quem foi o pai espiritual de Timóteo? Paulo. Paulo chama Timóteo de filho em vários lugares da Bíblia. 2 Timóteo 1:2 diz: a Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, e do Senhor Jesus Cristo, ou de Cristo Jesus, Senhor nosso. Em outros textos da Bíblia vai falar sobre isso. Então, quando Paulo encontrou Timóteo, ele encontrou Timóteo já uma obra iniciada, né? Deus usa pessoas em nossas vidas, irmãos, e a glória é sempre para Ele. Então, às vezes você evangeliza alguém e aquela pessoa fala não para você. Às vezes é até mal educado, né? Fala não com folheto, rasga o folheto na sua cara, ou fala que vai e nunca vem, né, na igreja. Não desanima por isso, porque Deus usa pessoas para semear, Deus usa outros para regar e outros para colher. Às vezes alguém vem depois de anos e anos, você fala do Evangelho, a pessoa já está preparada, né? Ela já ouviu, o Espírito já abriu e usou pessoas lá no passado que você nem imaginava. E ela está pronta agora, né? Igual a Lídia, né? Em Atos também, capítulo 16, eu creio, final do capítulo, a Lídia estava aberta para o Evangelho. Então você não sabe quem semeou antes. Então Timóteo já estava pronto, irmãos, já era um cristão, bom testemunho, só que Paulo ia ajudá-lo a amadurecer e ser treinado para servir na igreja local. Olha você vê, Deus usou várias pessoas na vida desse jovem, desse homem, Timóteo. Agora que nós já falamos sobre a vida de Timóteo, nós temos que a fé genuína dela, a fé genuína de Lídia, ou de Lídia não, de Lloyd e Eunice, me perdoem se eu confundi com Lídia agora, eu mencionei Lídia uma vez. Então Eunice e Lloyd, a avó e a mãe e a avó de Timóteo, a fé genuína. Por que era uma fé genuína, irmãos? Muitas pessoas hoje em dia têm uma fé sincera, não é verdade? Mesmo que estão em outras religiões, é tão sincera que faz elas tomarem atitudes drásticas. Pessoas que às vezes se autoflagelam, né? Pessoas que se machucam, pessoas que fazem sacrifícios que muitas vezes nós que estamos numa igreja não somos capazes de fazer. Mas essas pessoas sinceramente, irmãos, fazem sacrifício, às vezes nem para ser visto pelas pessoas, elas têm voto com Deus e fazem. Mas o importante, irmãos, não é a sinceridade da fé mais do que o objeto da fé. É em quem você deposita a fé. Aqui, irmãos, a Bíblia fala que a fé delas era não fingida ou genuína. Por quê? Olha o que a Bíblia fala. Primeiro, sabemos que ela era uma crente. Ela cria em Jesus como Messias. Pelo texto que lemos em Atos 16, né? Timóteo, né, estava ali, olha no final do verso. Ali mesmo. Filho de uma judia que era crente, mas de pai grego. Induz-se que não era crente o pai, lógico, mas era mulher crente. E aí nós temos outros textos que falam um pouco mais sobre isso.
2 Timóteo 3,15. O texto vai estar ali também. E desde a sua meninice sabes as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Riquíssima passagem. Aqui está falando, irmãos, Paulo está falando com Timóteo e sobre Timóteo. Que Timóteo, desde que ele era garotinho, desde que ele era menino, ele sabia as escrituras. Como que ele sabia as escrituras? Por causa da influência maternal, não paternal, maternal. Ou da avó também. E da avó também, de modo indireto. Então, ele sabia as escrituras, e a pessoa saber a Bíblia, irmãos, isso não dá vida eterna para elas, para essas pessoas, sabia, irmãos? Você falar, então, para ir para o céu, eu tenho que saber a Bíblia, então eu vou começar a decorar versículos, porque eu quero ir para o céu. Não, irmãos, você não vai para o céu se você ler a Bíblia do começo ao fim. Você não vai para o céu por causa disso. Sabe como você vai para o céu, que a Bíblia fala? Só através de Jesus Cristo. Nós pregamos sobre isso, né? Sobre os 7 Cs da história. Ele pagou o preço que ninguém poderia pagar. Ele substituiu o pecador de uma forma que nenhum pecador podia trocar, barganhar com Deus, com as obras, com obediência e bondade. Jesus fez tudo completamente, e só através dele, Jesus Cristo, podemos ser salvos. Mas então o que a Bíblia tem a ver com isso? Presta atenção aqui, irmãos. Desde a meninice sabes as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação. Então a Bíblia pode te ajudar a entender sobre a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Então a salvação ela só é através de Cristo, pela fé em Cristo. Ele é o objeto da salvação, irmãos. Ele é o objeto da fé que devemos ter, e que Eunice e Lloyd tiveram, porque elas conheciam a Bíblia e viram que Jesus Cristo estava ali na Bíblia, irmãos. Jesus Cristo estava lá no Velho Testamento. Alguém tem dúvida de que Jesus está no Velho Testamento? Ah, pastor, eu não acho o nome de Jesus Cristo lá em Gênesis. Eu não acho. Você não vai achar o nome de Jesus Cristo, mas você vai achar profecias da pessoa de Jesus, desde Gênesis capítulo 3, versículo 15 até o final, até Malaquias, que é o último livro do Velho Testamento. E os judeus só tinham isso, irmãos. Eles não tinham o Novo Testamento, mas está cheio de evangelismo, irmãos. Isaías, toda a Bíblia, todo o Velho Testamento está. E muitos judeus não entendiam, não criam em Jesus, que veio já, mas alguns que criam, eles tiveram a vida eterna. Aqui está o exemplo de uma judia salva, que era Eunice, e Lloyd, a avó. Então, irmãos, a Bíblia pode te revelar Jesus, te apresentar. Aqui está, o Messias está aqui, a história dele, a apresentação dele, a necessidade dele está aqui no Velho Testamento. E elas então creram em Jesus. Então a fé genuína era porque era em Cristo, não era em ninguém mais, não era em santos, não era neles mesmos, não era em líder religioso, era em Jesus Cristo, revelado na Bíblia, tá, irmãos? Não era o Jesus que fica popular por aí, o Jesus que eu gosto, né? Existem vários Jesuses, que eu posso dizer assim, aqueles que me agradam mais, aqueles que têm a ver comigo. Não, irmãos, o Jesus que é revelado na Bíblia, do jeito que se revelou, do jeito que o Pai nos ensina, tá? É esse Jesus que nós pregamos, esse Jesus que deve ser crido, tá? E elas fizeram isso. Elas possuíam então a fé genuína. Elas não só possuíam, porque não adianta, mães, você quer o melhor para os seus filhos, mas você quer dar o melhor, mas você mesmo não possui a fé em Jesus Cristo. Muitos pais querem educar os seus filhos na igreja, caminho de Deus, não é verdade? Isso é algo muito nobre, é muito bom. Eu já vi muitos casos, pais que não cresceram obedecendo a Deus, mas eles querem o melhor para os filhos. Então eles falam, então vamos acertar nossa vida e levar os filhos para a igreja. Pelo menos quer que os filhos se acertem. É errado isso, irmãos. Não é errado, é algo bom. Mas aquelas crianças não vão ser impactadas pelo seu falar mais do que o seu viver. Você, pai e mãe, precisa possuir essa fé para que você possa ajudar o seu filho e a sua filha. É a primeira coisa, irmãos. Como que seu filho vai entender que aquilo é tão importante para ela, sendo que você, que é o herói, é o modelo dela, você não tem, você não usufrui e você não se importa em ter? Então você precisa ter uma fé pessoal com Jesus.
assim como Lloyd e como Eunice tiveram. Lloyd era avó, ela ensinou a filha. A filha aprendeu a Bíblia através da avó, e elas duas tiveram a fé não fingida, essa fé que falamos. 2 Timóteo 3,15 traz mais luz a princípios importantes aqui. Essa fé não fingida, ela não só era possuída por Eunice e Lloyd, ela era ensinada também. Agora sim, elas tinham autoridade para ensinar essa fé, para passar a fé de uma geração para outra. 2 Timóteo 3,15 diz: e que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Observa a ênfase aqui, desde a tua meninice. Timóteo conhecia a Bíblia, irmãos, não quando ele era jovem, ele conhecia desde molequinho. Por quê? Porque os pais ensinaram, inculcaram. Eles fizeram o que os judeus eram ensinados em Deuteronômio, de ensinar a Bíblia no levantar, no deitar, no caminhar, no descansar, em todos os momentos. A Bíblia, a palavra de Deus. Por quê, irmãos? A palavra revela Jesus Cristo, não é verdade? A palavra de Deus vai apontar para a pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo mesmo disse em João 5,39: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então, examina, que você vai encontrar Jesus ali. Está de capa a capa, tá, irmãos? A mensagem da Bíblia é sobre Jesus Cristo. Então, essas mulheres ensinaram cedo, irmãos. Às vezes vem mentalidade na cabeça dos pais hoje em dia, que você não sabe de onde é a origem dessa mentalidade. A maioria é de origem humanista. Quando você pensa tanto em, eu não quero ofender meu filho, eu quero que ele escolha o caminho que ele quiser, eu não quero forçar nada. Mas essas mentalidades, irmãos, elas são forçadas na nossa mente por uma cultura que não teme a Deus. Quando você deixa para uma criança para ela decidir o futuro dela, ela não vai tomar a decisão certa na vida. Porque ela fala que a estultícia está no coração da criança. Nós nascemos pecadores, irmãos. Nós não nascemos limpinhos e bonzinhos e vamos ficando sujos ao longo do tempo. Nós nascemos podres, irmãos. Nós nascemos pecadores. Desde que Adão e Eva pecaram, eles deram à luz filhos pecadores. Então, os pais têm o dever de entender que eles são pecadores, mas eles têm o dever de ensinar aos filhos o certo e o errado, tá, irmãos? Ensinar que o errado tem consequências, que o certo tem consequências, porque se os pais não fazem, quem vai fazer? Os professores? Não vão fazer. Por mais que o professor seja bonzinho, que ama os seus filhos, aquilo dura alguns minutos, tá? Nós temos a escola que o Daniel fica aqui pertinho, né? Quando nós deixamos o Daniel lá, tem sempre as mesmas mulheres, com um sorriso enorme, né? São muito simpáticas. Já recebe: oi Daniel, tudo bem? Entra aqui. Aí o Daniel entra e tal, e ela falou até de vir visitar a igreja, a porteira, né? Mas nós sabemos que o amor dessa mulher, por maior que seja, não é maior do que o amor que a Débora tem, que eu tenho pelo meu filho Daniel. Então nós sabemos, irmãos, que não podemos delegar aos professores, a patrões e creche, qualquer um que seja, o amor que é a nós confiado. Diante de Deus, irmãos, nós vamos prestar contas como pais, pai e mãe, o que nós fizemos com nossos filhos. Deus não vai falar para você: você deixou ele naquela escola, você deixou com o seu tio, eu vou cobrar deles. Vai cobrar do pai e da mãe. Por isso que a gente abre a Bíblia e fala: Senhor, o que o Senhor quer que eu aprenda como pai, como mãe? E é importante nós usarmos o nosso tempo. Aquela mãe, irmãos, Eunice, ela sozinha, sem a presença do pai, ela criou o filho no caminho de Deus. Então isso é possível. Alguns podem falar: mas pastor, é difícil. É difícil, sim. Eu falo sim, sei, não por experiência, mas eu sei que é difícil, mas é possível. Porque Lloyd e Eunice fizeram, e não foi qualquer criança que surgiu dali, foi um servo exemplar de Deus. Timóteo, um pastor, um homem maduro, mesmo que jovem, ele tinha talvez uma aparência de juvenil, porque o pessoal não respeitava muito ele.
Talvez olhava, molecão, eu vi ele crescer. E Paulo fala, né, que Timóteo deveria ser exemplo dos fiéis. E falava para as igrejas, irmãos, respeitem ele, porque ele é servo de Deus. Ele é o meu companheiro e ele foi chamado para servir. Não importa se tem cara de moleque. Tem na Bíblia algum lugar que fala que não pode ter cara de moleque para ser pastor? Não. Você pode ter cara do que for, mas o seu caráter tem que ser irrepreensível diante de Deus. Não é perfeito, tá? Mas é alguém que procura andar e refletir Jesus Cristo, de submeter a Jesus Cristo. Esse jovem foi treinado por uma mãe espiritualmente solteira, posso dizer assim? Ela estava sozinha. Pastor, meu marido não me apoia, não me ajuda. Eu falei, é triste, vamos orar por isso, mas isso não te dá desculpa de não ser uma boa mãe, de não conduzir seu filho. Continua dando o seu melhor, ora para o seu filho. Eu tenho um colega de seminário que se formou na minha época. Hoje esse colega ele é líder de uma missão de linguagem hispânica. Ele veio do Paraguai, casou com uma moça seminário, tem um casal de filhos e ele é um missionário. E ele chegou no seminário, ele disse que ele se converteu num acampamento. Ele era cabeludão, líder de torcida de futebol, sabe aquelas tipo Palmeiras e Corinthians, que vão para brigar, só para brigar. Só que é lá no Paraguai, nem sei o nome dos times paraguaios. E ele disse que a mãe e o pai eram crentes, só que a mãe era firme. E ele chegava de madrugada, quantas vezes chegava de madrugada das farras dele, de torcida organizada, e ele tinha que abrir a porta da casa para não acordar ninguém, só que a mãe já estava acordada, e ele tinha que pular os pés da mãe na sala, porque a mãe estava orando por ele, orando pelo filho, para Deus guardar o filho, para Deus salvar o filho, para Deus usar o filho. Deus ouviu as orações. Aquele rapaz de torcida organizada foi salvo no acampamento e ele foi para o seminário. Eu lembro dele até hoje. Ele chegou no seminário carequinha. O cabelo dele, que era longo, ele cortou tudo, né? E foi para o seminário e não sabia nada. Mas ele falou: eu tenho Jesus no meu coração, minha mãe sempre orou por mim e eu quero servir a Jesus. Aí ele foi no seminário, aprendeu e sabe muito sobre grego, hebraico, línguas, e hoje ele é missionário, irmãos. Por quê, irmãos? Porque uma mãe não desistiu e quis dar o melhor para o seu filho. Falou: eu vou orar pela salvação, vou orar pela proteção do meu filho. Eu não sei desde quando ela fez isso, irmãos, mas nunca é cedo demais. Eu creio, irmãos, que quando o pai e a mãe sabem que o filhinho está para nascer, na barriga da mãe, sabia que a criança ela ouve sons? Até eu cantava para a Tyler, Thalita e o Daniel também, né? Eu cantava músicas e eu ouvia a perninha empurrar a barriga da mãe, sabe? Eu acho que quando eles lembravam da melodia, né? Cantava corinho, hinos para eles e falava versículos. Enquanto você sabe que a vida já está ali, irmãos, nunca é cedo demais. Fala versículo. Deus te ama. Deus tem um plano para a sua vida. E quando o filho ou a filha nasce, você dedica a Deus, como Ana fez com Samuel, lembra? O filho ou a filha não são nossos, irmãos, por mais bonitinho que seja. Eu já ouvi de pais, crentes, coisas absurdas, tipo: eu quero que meu filho seja qualquer coisa, menos pastor ou missionário. Já ouvi. E se Deus quer chamá-los para ser pastor missionário? Qual que é a desonra disso aí? É honra, né? Deus chama quem Ele quer para a glória dele. Nem todo mundo tem que ser pastor e missionário, irmãos. Nem todo mundo. Eu concordo. Todas as profissões são válidas e são uma bênção. Se você é um pintor, se você é um engenheiro, seja o melhor que existe, irmãos. Se você é seja lá qual profissão que seja o melhor na sua área. Se Deus te chama para ser cozinheiro, seja o cozinheiro daquele chapéu mais alto que existe, aquele chapéu branco, sabe, de cozinheiro. Pega o mais comprido que tiver, que é o melhor que tem, sei lá como é que funciona isso. Seja o nota 1000, tá? Seja o melhor possível para a glória de Deus, tá? Mas quanto antes você chega para a criança e prepara a criança na palavra, contando Jesus, é isso o que importa, irmãos, é isso. Então aquelas mulheres ensinaram a fé em Cristo, revelada na Bíblia, cedo, e era para a salvação. Lembra que 2 Timóteo 3,15 diz que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras que podem fazer-te sábio para a salvação. Então elas queriam que Timóteo fosse salvo, irmãos. Queriam que Timóteo fosse salvo. Por que a gente ensina a Bíblia para os nossos filhos? Não só para aprender boas maneiras, ética, para serem bons cidadãos, mas para serem filhos de Deus. E é isso, irmãos, a salvação.
Outro motivo é para santificação. 2 Timóteo 3,16 fala: toda a escritura é divinamente inspirada. Ela é proveitosa para ensinar, repreender, corrigir, instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito. Olha, que algo para qualquer mãe, né, irmão? Você quer que seu filho seja muito mais do que um bom cidadão. Você quer que ele seja um cidadão do céu e quer que ele cresça em todas essas virtudes espirituais, que com certeza, se ele tiver isso, ele vai ser um ótimo cidadão, irmão. Ele vai ser médico, vai ser o melhor dos médicos, vai ser advogado, se ele vai ser qualquer profissão, seja uma visível ou uma bem simples, ele vai ser o melhor, porque ele vai fazer para Deus. Então a Bíblia ensina, repreende, ela corrige, instrui, ela faz que a pessoa se torne perfeita, ela é ótima para a santificação, ela é a ferramenta para a santificação e também ela é a ferramenta para o serviço, e ao próximo ali. Quando a Bíblia faz tudo isso na vida da pessoa, quando o pai e a mãe instruem o seu filho na palavra de Deus para conhecer Jesus e para crescer em Jesus, ela também vai treiná-lo para servir a Jesus. A criança que vai ser instruída na Bíblia, ela vai estar pronta para toda boa obra. Por que eu falei boa obra no contexto da igreja? Porque eu creio, irmãos, segundo a palavra de Deus, que só um cristão consegue fazer boas obras. Ah, pastor, mas eu conheço muita gente que faz coisas melhores do que pessoas de igreja. Sim, aparentemente sim. Conheço grupos aí que dão de 10 a 0 em qualquer igreja evangélica que você pode falar. Eles se dão, e eles dão além, eles fazem, não se cansam, irmãos. Parece que eles não se cansam, mas às vezes o motivo que eles fazem é porque eles querem ser salvos. Acham que vão ganhar a vida eterna fazendo aquilo. Nós que já temos Jesus como Salvador, nós já ganhamos a vida eterna. De graça, para nós, de graça. Não foi de graça para Jesus, ele pagou um alto preço. O sangue dele foi derramado por nós. Mas para mim e para você de graça. Então, as boas obras são feitas para nós cristãos. Não estava aqui, mas abre lá em Efésios capítulo 2. Efésios 2. Só para enfatizar esse princípio, Efésios 2, 8, 9 e 10. Está falando da salvação, que somos salvos pela graça, tá? Vamos ler então. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Muita gente para por aqui, né? Eu sou salvo pela graça, pronto, final. Vamos fechar a Bíblia e vamos embora. Obrigado, Senhor, pela salvação. Não faço mais nada. Olha o que diz o versículo 10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. As boas obras existem para mim e para você, irmãos, aqueles que já conhecem Jesus e que foram feitas para caber nas nossas mãos, para que nós praticássemos as boas obras. Não é para o mundo praticar, o mundo não vai conseguir praticar. Foi feita para caber só na sua mão, foi desenhada, personalizada para você que creu em Jesus. Falar agora, aqui as obras que você vai fazer para minha glória, que você vai me servir no contexto da igreja, no contexto missionário, para a glória de Deus. Então, irmãos, isso eu queria trazer para as irmãs. A formação espiritual do seu filho e sua filha é algo que depende, não está, e vai ser requerido de Deus para a sua vida. A mãe e o pai, e a mãe muitas vezes sozinha, irmãos. Eu sei que a maioria das vezes a mãe está sozinha nisso aí, né, irmãos? E é difícil, né? Não quer dizer que às vezes na igreja está o pai e a mãe, que o pai está sempre presente. Não necessariamente, irmãos. Às vezes a mãe faz um trabalho pesado espiritualmente. Mas isso não dá desculpa de que não deve ser feita a sua parte. Eu queria encorajar, irmãos, você não está sozinho. Muitas e muitas mães enfrentam essa situação, mas Deus te dá graça para você fazer. Vamos? E nós pais, aqui é uma aplicação para nós pais, vamos acordar, vamos procurar fazer a nossa parte como homens e conduzir nossos filhos e deixar as nossas esposas auxiliarem a gente, não fazer tudo, mas auxiliarem a gente.
Mas irmãs, se você está sozinha por qualquer motivo, talvez o marido não é crente, o marido não é maduro espiritualmente, faça bem sua parte, para a glória de Deus. Deus vai te honrar. Pastorear o coração dos filhos é o dever da mãe, também. Do pai e da mãe, mas se está sozinha, é da mãe. É discipular e disciplinar, isso é dever também. E os recursos para isso, irmãos, estão aqui: a Bíblia, a Palavra de Deus, e o Espírito Santo que vai te capacitar para fazer a coisa certa na hora certa. Ah, pastor, mas agora é tarde demais, meu filho já não é cedo agora, ele já cresceu, já está longe. Você pode orar, você pode aconselhar. Talvez você não tenha o poder de mandar mais, porque seu filho já saiu de casa, já casou, né? Ele não deve obediência como um filho solteiro, mas ele sempre vai dever a honra. E aí você deve instruir, fazer a sua parte, tocar naquela tecla da verdade de Deus. Lembra que a verdade não volta vazia. Por mais que às vezes o filho fica: mas eu não quero ouvir isso. Lança a semente, deixa Deus fazer. Deixa Deus fazer. Na hora certa, aquilo pode ecoar, pode vir. Como o filho pródigo que lembrou das bênçãos que tinha e das bênçãos que perdeu por erros pessoais. E quando ele pensou em voltar, os pais estavam prontos para recebê-lo. O pai, né? Estava pronto a recebê-lo. E a mesma se aplica, irmão. A mãe não pode desistir. E eu sei que a mãe não desiste. A Bíblia tem uns versículos que fala que ainda que uma mãe se esqueça do seu filho, o que é praticamente impossível, eu não me esquecerei de ti. Está falando de Deus. Eu não consigo imaginar uma mãe que vai esquecer do filho. É possível, com certeza, mas é muito difícil. É muito difícil. Então, esse amor de mãe que é exemplar, que eu sou grato. Eu tenho aqui a minha mãe, Maria, né? É uma honra para mim, né, ter crescido num lar e ver minha família toda conhecer Jesus e ver o amor que eles têm. E agora tem outra mãe na minha casa, a minha esposa, mãe das nossas filhas. Então a Bíblia fala que devemos dar honra às pessoas também, tá? Não é errado dar honra, tá bom, irmãos? Na verdade, para você ser um cristão, você deve lembrar de dar honra às pessoas também. E devemos agradecer a Deus por essas pessoas que Deus colocou nas nossas vidas. Quanta proteção, provisão Deus trouxe através dessas mulheres na nossa vida. Devemos ser mais gratos, devemos abraçar mais, devemos falar muito obrigado mais, devemos pedir perdão mais, muitas vezes, né? Os filhos têm que pedir perdão para os pais, viu? Sabia? Falar: olha, me perdoa porque eu não fui muito grato para você. Quantas vezes sua mãe deixou de comer o que era melhor para dividir com você, ou de se vestir com o que era melhor, ou de ir para um lugar que ela gostaria por causa de você. E como ela recebe às vezes em troca ingratidão, ela não conta isso contra você, ela continua te amando. Olha que amor, irmãos. Então, irmãs, continue amando dessa forma. Seu amor contagia, seu amor é maravilhoso. O amor que agrada a Deus possui a fé genuína, crê em Jesus Cristo através da Bíblia. E a mãe que agrada a Deus, ela ensina a fé genuína, que é em Jesus Cristo através da Bíblia, através da Palavra de Deus. Eu espero que essas mulheres, o exemplo delas, que treinaram um homem de Deus, que tem 2 epístolas com o nome dele aqui, Timóteo, 1º e 2º, que foi companheiro de Paulo para começar igrejas, que essa mãe possa te incentivar. Vale a pena você possuir a fé genuína e passar a ensinar a fé genuína. Vamos?